19h30, vamos dar início à nossa reunião de toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores e de todos os nossos irmãos no plano espiritual, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, exatamente como pedimos na última segunda-feira, e aqui com a graça de Deus nos encontramos. Pedimos à espiritualidade que serve pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo perturbações provenientes de irmãos que não estejam sintonizados com os princípios da reunião, principalmente aqueles que nos distraem, nos tiram a concentração e afastam o nosso raciocínio dos textos e das palavras reservados para a noite de hoje, para a continuidade do nosso aprendizado. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, pois é dessa forma que nos unimos aos nossos irmãos no plano espiritual. É dessa forma que facilitamos todo o trabalho e os nossos irmãos vêm trazer mais uma vez a cada um de nós, elevando o padrão vibratório, bons pensamentos, partindo diretamente da nossa alma, facilitando a fluidificação das águas que são aqui trazidas, o trabalho do passe que muitos vêm buscar, e o conforto dessa sala, ainda que por breves momentos, mas muito salutares à nossa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui nossa companheira, que eu espero que agora, aprendendo o caminho, venha mais vezes, né? A Vera veio trazer a palavra para a gente, e ela vai falar hoje sobre os 20 milhões do mundo da verdade.
isso, esperamos que o cântico do Evangelho venha a ecoar na intimidade das nossas almas. Por isso, eu vou deixar que o meu coração fale ao coração de vocês, porque a espiritualidade já tocou o nosso coração, com a mensagem tão apropriada para termos presentes, para que nós possamos entender tudo que está a contento com a doutrina espírita, que é a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, o Cristianismo redivivo. O Espiritismo, ele veio retirar o véu que fora lançado propositadamente sobre algumas verdades para que elas venham à luz, para que todos conheçam. O Espiritismo trouxe para nós a conhecer o alfabeto divino. A primeira palavra do alfabeto divino é o amor. Diz-nos o Evangelho, no capítulo 20, sobre as leis de amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações transcendentais da alma. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo e ali deram as suas vidas por amor a Jesus. A segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios e vem dizer que a morte que existe é do corpo físico. Cessa-se a vida orgânica, mas o espírito continua vivendo porque é imortal. Ele continua a sua trajetória. E é assim, dando esse introito em torno da importância, da relevância dos ensinamentos do Espiritismo, que nós vamos ter iniciado então o estudo da noite, que nos convida a refletir um tanto mais sobre esse item 5, do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que gratuitamente recebestes. Este é o título do capítulo. Para que possamos então nos situar, nos contextualizar, vamos à leitura para que sejamos também fidedignos ao ensinamento do Evangelho, para que todos saibamos, a mensagem não é minha, é dos Espíritos, como diz o Evangelho de Jesus. Então, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Item 5, vendilhões expulsos do templo. Então, aqui é uma passagem evangélica, que é diferente de texto evangélico de próprio cunho de Kardec. Então, aqui significa que é uma passagem evangélica. Acontecera. Só que a gente, em contextualizando, nós vamos entender o que foi dito, por que foi dito, qual era realmente a moral que se queria deixar aqui. Então, anotou Marcos, primeiramente, no seu Evangelho, capítulo 11, versículos de 15 a 18, e também Mateus, no seu Evangelho, capítulo 21, versículos de 12 a 13. Eis a passagem evangélica. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam. Ali compravam, não derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos, não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Bom, ele nos instruiu também
casa de orações por todas as nações? Relembrando, isso não estava escrito. E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Então, os sacerdotes, os príncipes ali, eles sabiam com quem estavam mexendo. E Jesus os conhecia profundamente, até mesmo antes deles, que eles se conhecessem. É como nós lembramos que Jesus conhece a cada um de nós, mesmo antes de nós mesmos. Então ali era alguém lidando com tudo, sabendo de um e de outro. Então o que aconteceu ali? Aqui no item 6, quando ele passa por uma pequena explicação, Kardec ele diz: Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Então, primeiramente, quando ele faz a narrativa de que Jesus, então, chegou ao templo e ali se deparou com os cambistas, com todas ali as suas, vamos falar assim, seus pontos de venda montados ali dentro do templo, muitos entendem quando o texto traz a palavra expulsou. Então, assim, a língua hebraica, aramaica, ela era pobre em significados. Se a gente for pensar hoje, ela expulsou, você fala assim, você me expulsou da sua casa, você mandou embora, você mandou que eu saísse. Então, expulsar aqui, nesse sentido, quando o protagonista é Jesus, nós vamos entender que ao chegar ali no templo e se deparar com aquela cena, ou com aquele cenário todo montado, não é que ele os expulsou, ou em algumas traduções pegou um chicote. Alguém crê que isso aconteceu? Em se tratando de Jesus, minha amada? Não é? Por quê? Nós vamos pensar numa frase de Emmanuel que diz assim: o bem é tímido, o mal, ele é audacioso. Ele faz o trabalho que ele tem que fazer. Mas segundo Emmanuel, quando o bem chega, o mal sai envergonhado. Então o que aconteceu ali? Uma comparação, porque quando a gente vai fazer um estudo dessa passagem, a gente percebe aqui que algumas figuras de linguagem foram usadas, hiperbolicamente falando. É uma exageração. Em muitas parábolas do Cristo, há figuras de linguagem. Se você não odiar seu pai e sua mãe, você não poderá me seguir. Como que você odeia seu pai e sua mãe para seguir Jesus? Amada-me conta. Não tem jeito. Então, algumas palavras são figuras de linguagem. E aqui tem também figuras de linguagem. Os vendilhões do templo, expulsar. Mas voltando, quando Jesus se depara com a cena, é como muitos vendedores de rua têm um nome. Os mascates que montavam as suas banquinhas, quando o fiscal chegava, o que eles faziam? Dobrava tudo, dobrava as cadeiras, às vezes eles saíam correndo, de medo da fiscalização. Então o que aconteceu lá no templo foi isso. Eles próprios começaram a
aquele movimento, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles, muito, ele falou assim, tinha admiração pela doutrina dele, e realmente ele falou, a casa do Pai é uma casa de oração. Mas aqui ele vai tratar, também neste capítulo fala da questão da mediunidade, mas nós queremos voltar aqui ao estudo da passagem em que fala sobre os vendilhões do templo. Ali. Primeiramente, nós vamos trazer algumas pesquisas que fizemos em torno dessa passagem. E na visão espírita, a expulsão dos vendilhões do templo por Jesus, ela vai significar a pureza interior, porque aqui eles vão tratar como sendo o coração humano como templo de Deus, que deve ser limpo do egoísmo, do orgulho, do comércio da fé. E aí a gente começa a fazer uma união para chegar nos vendilhões do templo. A passagem condena, a passagem evangélica, então, condena a mercantilização das coisas santas, reforçando o princípio de dar de graça, pedir graça, receber. Então, a comercialização da fé dentro do centro espírita. Então, a gente vai vender perdão, a gente vai vender a fé, porque a gente teve um tempo que nós comprávamos indutos, ou não? Quem deu fim aos indutos? As indulgências. Quem deu fim? Tem um moço aí. Lutero. Martim Lutero. Então nós já somos conhecedores que a fé, que a mudança interior não é comercializável. E tudo isso se encaixa na questão dos vendilhões do templo. E a gente vai chegando até na organização física do templo. Quais são os pontos principais da interpretação espírita? É um templo interior. O verdadeiro templo é o coração ou a consciência de cada indivíduo, que não deve ser um covil de ladrões. Preenchido por quê? Qual seria o covil de ladrões para esse templo interior? A raiva, a inveja, o orgulho e a comercialização da fé, para depois a gente chegar dentro do centro. A condenação recai sobre aqueles que usam a espiritualidade para obter vantagens materiais ou ilusões, como descrito aqui no Evangelho do Espiritismo, capítulo 26, que é o que estamos a estudar. Então, a atitude de Jesus é vista como uma encenação pedagógica para destacar a contaminação da fé por interesses financeiros. Dentro da casa espírita, isso não é possível. E eles vão explicar mais abaixo. A gratuidade. O Espiritismo enfatiza que o perdão, a bênção e o conhecimento espiritual não tem preço, rejeitando qualquer cobrança por atividades mediúnicas ou espirituais. Então, nós vamos nos reunir no centro, numa atividade oracional, mas visando uma remuneração. Isso é possível dentro da casa espírita? Podemos chamar de comercialização da fé? Podemos. Não é esse o sentido de nós estarmos dentro de uma casa espírita, estudando e conhecendo cada vez mais os postulados espíritas que compõem o corpo doutrinário do Espiritismo. Para um aprofundamento sobre como os sentimentos menos nobres ainda residem em nós, como discutido em artigos espíritas, a gente vai percebendo então a questão. Ali, quando dessa encenação dentro do templo, a gente vê o significado dos sacrifícios de pombas no templo de Jesus, a
a necessidade de renovação interior, segundo o Espiritismo, e tantas outras. Mas vamos adentrar aqui um pouquinho mais. Vamos devagar para a gente ir compreendendo a passagem do Evangelho. O que é vendilhões do tempo? Qual o significado? Vendilhões do tempo significa que é uma expressão que faz referência a um episódio bíblico descrito nos Evangelhos, onde Jesus expulsa os comerciantes do templo de Jerusalém. A expressão também é utilizada para descrever pessoas que se aproveitam de instituições religiosas para obter benefícios pessoais, agindo de forma desonesta e mercantilista. Então, dentro da casa espírita, e a gente vai lembrar aqui o que representa o Espiritismo e o que representa o centro. O centro, ele é um posto de socorro espiritual material. Então, o centro precisa ter socorro espiritual no sentido de uma oração em favor daquele que chora, um passe, uma vibração amorosa em favor daquele que está sofrendo, que está passando por problemas de natureza espiritual, emocional, enfim. Sim. Material, o centro deve fornecer arroz, feijão, o alimento básico para o sustento daqueles que não têm. Sim. O centro pode ter o seu, vamos falar assim, para que a gente possa entender melhor, um cômodo dentro da casa espírita, onde ali estão guardados roupas, calçados, para a manutenção daqueles que vêm em busca desse amparo, desse material. Sim. A depender da organização da presidência da casa, de todos os diretores, se estão de acordo, porque o bazar, por exemplo, em dias de reunião pública, não é muito aprovado, em dias de realização de semana espírita, mas quando nos estudos que fizemos, ele pode ter sim aquele dia para, por exemplo, a venda do material com preços acessíveis, mas para a própria manutenção da casa. Porque a casa, ela tem luz, ela tem água, ela tem limpeza, ela tem uma série de despesas. Então, muito igual foi questionado, mas o centro Joana d'Arc tem a realização de pizzas, confecção de pizzas, sim, para ajudar na despesa da casa. E em contrapartida, nós vamos dar trabalho para médiums que precisam de trabalho, funcionando como terapia desobsessiva. Então, no momento da confecção da pizza, ali os trabalhadores vão ter um momento de dedicar ao trabalho do bem, as tarefas fraternas da casa. E a própria verba que ali se adquire é para a manutenção da casa. As casas espíritas hoje, consideradas como instituição, elas têm muita coisa. Incêndio, taxa de incêndio. Né, meu amigo? Só agora, no mês passado, para renovar os bombeiros do local. E para a comunidade. A casa espírita, ela tem despesas. E nós, frequentadores, trabalhadores, seja qual a natureza, a gente deve saber disso. Que ela precisa de verba. Porque, olha, eu fiz um tour aqui pelo centro com o presidente Carlos. Eu fiquei encantada com a organização, com a limpeza, com a
muitos setores. Tem a evangelização não só de criança, como de adultos. Nesse momento aqui nós estamos nos evangelizando, adultos, conhecendo o Evangelho, estudando a doutrina. Nós estamos fazendo isso, constituindo-se não só como um educandário de espíritos, tanto a evangelização de adultos quanto de crianças, a saber, nós não estamos evangelizando a Maria, o João, a Vera, o Carlos, a Marlene. Nós estamos evangelizando espíritos que somos. E na evangelização infantil também. A casa espírita dava a saber para nós que nós, como instituição, nós trabalhamos com crianças, com adolescentes. E agora, para que nós fiquemos dentro da lei, porque chegou até o centro espírita, nós vamos ter que provisionar um termo de voluntariado para todos que trabalham dentro da casa. Um termo de voluntariado, uma certidão federal e estadual, do governo federal, do governo estadual, para que nós tenhamos direito de trabalhar com crianças e adolescentes dentro da instituição. Isso envolve dinheiro, para a gente ficar quite com a lei dos homens, para que a casa espírita tenha seu nome respeitado. É o Centro Sementes do Amor? Conhecemos. É uma instituição que trabalha, está tudo dentro da lei, está tudo certinho. Então, meus amigos, a casa, ela precisa sim de trabalhos fraternos que funcionem aqui dentro, mas em favor das próprias despesas da casa. Porque não tem como o presidente chegar aqui e falar: olha, ao sair aqui, cada um de vocês deixa um pix aqui para mim de R$100. Posso fazer isso? Não podemos. Não podemos. Mas nós trabalharmos, sair daqui com a camisa suada, trabalhamos, confeccionamos a sopa, doamos para aqueles que têm fome, confeccionamos um almoço beneficente, tem um espaço maravilhoso aqui para eventos dessa natureza, almoços beneficentes, cafés fraternos, para que a verba seja revertida para a manutenção da casa e para que os médicos, os trabalhadores, façam a sua terapia fraternal também. Porque é interessante, médium equilibrado, trabalhador que chega aqui tem o que fazer. Quantas pessoas chegam e falam assim, lá no Joana, Verinha, eu preciso trabalhar, o que o centro está oferecendo? Aqui tem sopa, aqui tem tamanho do quilo, aqui tem pizza, almoço beneficente. Tem como eu ficar lavando as roupas que vão ser doadas, costurando? Tem como. Eu preciso trabalhar, porque eu me desequilibro. Fora do bem, diz Emmanuel, nós desequilibramos muito facilmente. Porque a cabeça ocupada, ela nos auxilia a permanecer em sintonia com o bem, com os amigos espirituais, aqueles que também pensam no bem, pensam no amor, pensam na prática da caridade. Então, o centro espírita é esse posto de socorro, para que a gente possa estar ali em segurança. É um trabalho que a gente faz sempre. E como é que a gente faz, por exemplo, para fazer e praticar 20 milhões no tempo? Como que é isso? Como que isso acontece? Para fazer e praticar os 20 milhões no tempo, é necessário estar, para não praticar, né, que é a verdade, estar atento aos valores e princípios éticos, ou seja, valores
a moral? Responderam as entidades venerandas a Kardec: a regra de bem e proceder. Então, o que a gente pode fazer? Estar atento aos valores ético-morais que regem uma instituição religiosa. Tudo que fizermos aqui dentro, se o objetivo, se o alvo final é o bem-estar do próximo, de nós mesmos que aqui viemos, que aqui chegamos, o bem-estar de nós mesmos, é esse o objetivo, é esse o alvo que se quer alcançar? Sim. Então, observar os princípios ético-morais que regem a instituição religiosa. E é importante ali a gente estar atento a isso. A corrupção, a exploração financeira, outras coisas dessa natureza, buscando sempre qual é o maior objetivo? Preservar a integridade e a verdadeira essência espiritual da casa espírita, que é o socorro espiritual, o conhecimento das verdades espirituais. Como lembrar o Sr. Kardec, quando ele dizia a respeito da universalidade dos ensinos. Então é preciso observar se tudo que se estuda na casa espírita está a contento com esse bojo que reúne os ensinamentos da doutrina espírita. Se nós estudamos e vivemos Kardec, é importante para a manutenção e o equilíbrio dos trabalhos realizados dentro da casa, para que a gente tenha tranquilidade. Vamos lembrar do senhor Allan Kardec também, quando das reuniões nos salões parisienses, ele dizia que ali dentro estariam presentes plebeus, lordes, senhores, mas que não faltasse o aperto de mão, o cumprimento, porque todos somos iguais perante Deus, somos criaturas divinas. Trazemos conosco a essência do amor, lembrou João, o evangelista. Deus é amor. Se aquele permanecer em Deus, Deus permanecerá nele. Então, para Kardec, era importante que ao adentrar a porta dos salões parisienses para as reuniões, que todos se cumprimentassem como irmãos. Diz Kardec, caso contrário, não estariam dignos da presença ali. Porque o intuito é nos reconhecermos irmãos uns dos outros. Irmãos uns dos outros. Por quê? Quando a gente vai passar por um estudo a respeito do centro espírita e a sua dimensão espiritual, a gente vai dar a saber. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro genuinamente espírita constituído em nosso mundo. Foi o foco orientador dos núcleos espíritas que se estabeleceram depois nos diferentes países. Em 1850, já existiu nos Estados Unidos, segundo Deolino Amorim, que é um antigo estudante da doutrina espírita, cerca de 300 grupos espíritas. Mas a primeira sociedade regularmente constituída, sob a égide, sob os conselhos, sob os alvíceres da doutrina espírita, foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo Sr. Allan Kardec no dia 1º de abril de 1858, quando então foi dado a saber também, aí chegando para nós, a Revista de Estudos Espíritas, que são 2 volumes, a partir do ano de 1858, se não me engano,
senhora Clemenson, a senhora Stanton, etc., antes de fundar a Sociedade Canicense de Estudos Espíritas, que se tornou o foco orientador dos demais grupos que surgiram na França e em outros países. Seu ascendente era, contudo, exclusivamente moral, estudar realmente os ensinos espíritas. Então, o senhor Herculano Pires, quando ele faz referências ao centro espírita, ele dizia assim: olha que conceituação, que decifração interessante. Podemos figurá-lo, dar a ele essa aparência, como se fora um espelho côncavo. O que é côncavo? Côncavo. Em que todas as atividades doutrinárias se refletem e se unem. Olha que lindo, interessante. Projetando-se conjugadas no plano social geral. Espírita e não espírita. Não se aceita, pois, nos dias atuais, um centro espírita estanque, um centro espírita que pare no tempo, um centro espírita que fique retrógrado, parou no tempo, não avança. Vamos lembrar o senhor Allan Kardec, ele dizia para nós, dentro dos estudos psicológicos, das revistas, que o espírito da revelação, porque o espiritismo é a terceira revelação, lembrando que a primeira é Moisés, a segunda é Jesus, a terceira o Espiritismo. E ele lembra que o espírito da revelação é progressista. O que é o espírito? O que anima? Qual que é a revelação? O Espiritismo. Então, o que anima o Espiritismo? O progresso, o pensamento progressista, evolutivo. Então, por isso Kardec dizia: o Espiritismo já disse a última palavra? Não. Ele vai dizer? Não. Porque ele vai acompanhar o progresso das nações. Fora perguntado a Emmanuel, no livro O Consolador: o Espiritismo será a religião do futuro? Alguém já viu essa pergunta? Ele disse: não só o Espiritismo será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque as ideias espíritas, elas irão permear o pensamento religioso. Com o nome de Espiritismo, vamos dizer, mano, que sabe? Quem saberá? Mas as ideias continuarão permeando o pensamento religioso, todos os segmentos religiosos. Muitos deles já creem em muitos ensinamentos espíritas, mas eles não admitem, por assim dizer, isso não é atrás, mas seguem. Então é interessante como o senhor Herculano fala isso aqui para a gente. O centro espírita, ele deve se revestir, como ele disse aqui, as características de templo, lar, hospital, oficina e escola. Vamos lembrar aqui, templo. Como que você adentra a um templo? De coração aberto, com pensamentos do bem, pensamentos voltados para o amor, para o belo. Adentra o centro com esse coração amoroso, querendo o bem de todos. É assim que a gente adentra a um templo, com respeito, com alegria, com gratidão. Lar, lembra-nos que somos uma família, que os nossos laços devem ser fortalecidos. Vamos lembrar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos, no plano dos espíritos, formam grupos ou famílias que se reúnem
pela afinidade, pela semelhança de gostos, pelas inclinações, pelas tendências. E aí formam grandes famílias. E o intuito de Deus é que nós formemos a grande família universal, que é o que vai mais agradar ao Pai. É o que mais vai agradar a Deus. Hospital. Dentro da casa espírita, ela está balizada, ela está preparada para nos atender para as enfermidades do corpo físico, do corpo espiritual, mental, emocional. Aqui nós temos os passes, a água fluidificada, a exposição doutrinária, temos os medicamentos fitoterápicos, possivelmente diálogo fraterno, não é, presidente? A casa está preparada para nos atender em nossas deficiências, em nossas dificuldades, em nossas carências de toda a natureza. Oficina, aqui nós encontraremos trabalho. É sopa, campana do quilo, como eu disse, fazer a renovação das roupas, poderão ser levadas aos bairros mais distantes, aos mais carentes, sim. Pode-se programar um dia aleatório, fazer um grande bazar, onde a verba seja revertida para a própria casa espírita, sim. Depende, como eu disse no início, da concordância do presidente com seus diretores da casa. Tem a limpeza, muito serviço. É só perguntar para o diretor da casa que eles vão passar todas as informações. E ele diz: escola. No centro, nós aprendemos e muito a respeito da nossa vida na Terra. A que viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual é o verdadeiro objetivo da reencarnação? Por que estou nessa ou naquela família? Por que Deus me trouxe e me colocou naquela família? Diz o Evangelho. Deus quis que nós nos reuníssemos em família para que nós aprendêssemos a nos amar verdadeiramente como somos, irmãos uns dos outros. Dentro da família, nós iremos apresentar papéis, ou, melhor dizendo, papéis representativos. Ora estamos pais, ora estaremos filhos. A reencarnação é um grande ciclo, onde nós vamos aprendendo e reaprendendo, encarnando e desencarnando, reencarnando novamente. A reencarnação é para o espírito o maior investimento da espiritualidade. Eles investem em nós com os recursos de que necessitamos para a nossa melhoria moral e espiritual. Porque quando aqui chegamos, trouxemos a bagagem. O que trouxemos na mala? Conhecimento, inteligência e qualidade moral. O que levaremos conosco? Conhecimento, inteligência, qualidades morais melhoradas, desenvolvidas, e todo o bem que fizemos, todas as lágrimas que secamos, todas as fomes que saciamos, toda a sede que deseleitamos, as boas obras que praticamos, levaremos conosco. É patrimônio do Espírito. Então é uma grande escola. Para finalizar, Emmanuel disse uma frase belíssima que nós vamos gravar na intimidade da nossa alma. Assevera Emmanuel: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade,
não se perdem. Não se perdem. E ele diz assim, eles caminham sem perceber para a vida melhor. Reformador, janeiro de 1951. E ele só completa dizendo assim, enquanto sempre o Espírito abre suas portas para receber os irmãos que vêm, encarnados e desencarnados, as portas dos presídios, dos manicômios, das casas de repouso mental, de toda a natureza, fecham-se. Porque é preciso tratar o espírito, ensinando os caminhos para o amor, para o belo, para a misericórdia. Que Jesus nos abençoe a todos. Podemos encerrar cantando. Vou pedir licença, porque eu não sei cantar com violão. E eu queria agradecer imensamente a oportunidade que eu recebi nessa noite. Eu espero que eu tenha falado tudo aquilo que está contido nas obras. Se algum erro perceberes, não é da doutrina, é meu. Mas o objetivo é que essa doutrina consoladora venha a calar firme na intimidade das nossas almas. E é com esse intuito de agradecer, de pedir a Jesus que nos abençoe a todos, que eu vou cantar essa música para o encerramento desta parte dos trabalhos. Essa canção se intitula Cura Senhor. Vamos, Jesus, passear.